Você está ouvindo Devocional Robert Murray McCheyne. Primeiro Reis. Primeiro Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, também a Jeú filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou,
e seguiu a Elias e o servia. Primeira Tessalonicenses. Capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Daniel. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei,
e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Salmos. Salmos, capítulo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou,
Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão, e aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos, virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas, e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha, e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor! O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia?